até para que não fosse monótono para mim mesmo. Então, eu vou compartilhar tela. Bom, eu tentei seguir a vossa linha gráfica o melhor possível. E o seguinte, em linguagem comum, temos aqui o chamado vazamento de dados. A minha referência, e depois dialogarei, depois quase da argüência de Guilherme, dialogaremos, a minha referência é a chamada violação de dados pessoais enquanto incidente de segurança, tal como está definida e disciplinada no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, RGPD. E digo mesmo RGPD, sublinhando, porque ainda estou para entender como no Brasil, e só no Brasil, há essa tendência para o GDPR, que exista no Reino Unido, na Irlanda ou em Malta, ainda entendo. Como não existe, não se usa nem em Portugal, nem na Espanha, nem na França, nem na Alemanha, nem na Itália, isso é particular. É um bocado estranho no Brasil, inclusive é porque as referências nesta matéria são de origem alemã e não anglo-saxónica. Bem, mas o que é que teríamos aqui? Temos os géneros, incidentes de segurança, e temos uma espécie de violação de dados. E o que, na definição do ponto 11 do artigo 4º de violação de segurança, que, vamos ver se isso vê melhor assim, que provoque de modo acidental ou ilícito, temos aqui não só atos maliciosos, agora se vamos para o inglês, seria segurança security, mas também acidentais, questões de safety, destruição, consequência, destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizados a dados pessoais. Depois, exemplifica transmitidos, conservados, seja qualquer outro tipo de tratamento. É isto. Isto é, termos técnicos, que é o vazamento. Ora, nós encontramos, pensando em termos de tipologia, uma referência, fiz de propósito para depois os colegas poderem até recuperar. É que desde a diretiva de 1995 foi substituída pelo RGPD, estava no artigo 29 a referência a um grupo de trabalho integrado por representantes das autoridades controladoras, supervisoras, vamos assim, nacionais, mais a Comissão Europeia, com funções consultivas. Que era, como não tinha designação, conhecido por Grupo GT29, trabalho do artigo 29, ou também se acontece, isso sim, em inglês, WP29, Article 29 Working Party. Isto hoje designa-se por Comitê Europeu para a Proteção de Dados. Ao longo dos anos, o GT29, CEPD, e continua, tem elaborado, aprovado múltiplos documentos que são extremamente úteis para o entendimento quer inicialmente da diretiva, quer do RGPD. Aliás, dizer que isto é como que o quarto nível, porque temos articulado, temos os considerandos, precisa entender que os atos da União Europeia, por razões que se prendem tanto com o princípio das competências por atribuição, quanto da subsidiariedade, enquanto critério no que se refere a competências concorrentes, os atos da União Europeia são antecedidos por preâmbulos muito longos, de dezenas de considerandos. E o que se passa, efetivamente, é que o Tribunal de Justiça quase sempre
utiliza os considerandos enquanto elemento interpretativo fundamental dos articulados, no RGPD e não só. E nós pensar que o legislador fez, em texto, normativa, enunciados normativos mais considerandos, claro que sim, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça, mas também temos os pareceres, orientações do GT 29, agora CEPD. E isto é importante porque isto não são conselhos. Até ao RGPD eram aprovados por unanimidade. Agora, por exemplo, por maioria. Mas a cultura é de consenso. O que nós temos são enunciados quanto aos critérios que as autoridades, no nosso caso, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em Espanha, a autoridade, a Comissão Nacional Francesa ou o Garante italiano, assumem que vão aplicar. Isto é importante no que se refere à confiança, neste caso, criada na esfera jurídica dos controladores. Bom, vamos aqui a esta tipologia: violação de confidencialidade, de integridade, disponibilidade. E depois diz, bom, que isto é importante, que violações da discriminação e usurpação, esta questão do roubo de identidade é incrível. Quanto muito seria furto, e mesmo assim não está tipificado quase em parte alguma, mesmo na Diretiva de 2017, só é pensado, perdão, na Diretiva de 2013, no que toca aos ataques a sistemas de informação, só está pensado com forma qualificada, perdas financeiras, prejuízos, etc. Mas daí resultam dessas violações responsabilidades de várias natureza. Responsabilidades, na nossa terminologia, contraordenacionais, administrativa, sobretudo com sanções administrativas financeiras, pecuniárias. A nossa terminologia é coimas. Portugal, desde 82, juntou ao direito penal o direito de mera ordenação social, aqui e com as autoridades administrativas a aplicarem sanções, como a questão da multa, por isso temos, a terminologia é importante também. A multa é aplicada em situações de crime e por órgão do judiciário. A coima é uma sanção aplicada apenas pelas administrativas. Mas isto é aplicado pelas autoridades de controle com, claro, recurso judicial. Bom, e algo que não estava nem pensado dizer, mas que eu creio que é importante que se diga. É relativamente pouco frequente, e em Portugal é praticamente desconhecida, a possibilidade, que já estava prevista em lei, que continua agora no RGPD, de quem se sentir prejudicado por um determinado tratamento de dados, usar um termo comum no Brasil, é entrar na justiça. Isso não é habitual. O que se faz, qualquer um faz é apresentar queixa junto da autoridade. Existem bastantes casos e jurisprudência, até ao Tribunal de Justiça da União Europeia, mas de recursos de decisões da autoridade reguladora. O ecossistema não é um ecossistema judicializado. Mas temos aqui as contraordenacionais, administrativas, responsabilidade civil, essa sempre por via judicial, e também responsabilidade penal. Mas a responsabilidade penal ficou em termos opcionais. Quer dizer, os Estados-membros não conseguiram chegar a acordo. Bom, e aqui também havia um problema grande. É que, conforme o artigo 83 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a União Europeia
pode aprovar normas de conteúdo penal, mas só o pode fazer através de diretivas, que são atos que ainda mantêm alguma margem de manobra aos Estados-membros. Os Estados-membros não quiseram abrir mão de ficarem sem poder legislativo através da dita preempção no que toca em matéria penal. Dizer, cada Estado-membro decide. Segue ou não segue. Portugal seguiu, aliás, essa é uma tradição antiga, a nossa primeira lei nestas matérias, que é de abril de 1973. Nesta primeira lei já temos sanções penais. Também aconteceu, isso continuou com a Lei 10/91, a primeira lei mais desenvolvida em termos de proteção de dados, depois com a transposição da diretiva, com a Lei 67/98, sempre com sanções penais. E hoje, a Lei 58/2019 continua com isso. Embora a violação de dados pessoais apenas foi criminalizada do lado de fora, quer dizer, quem, não sendo controlador, acesse ou desvie dados. Mas nós iremos apenas aqui, para ter algum controle do tempo, se houver curiosidade, podemos explorar outros caminhos, nas responsabilidades ficadas diretamente pelo RGPD, responsabilidade administrativa e responsabilidade civil. Bom, em responsabilidade civil, aqui, a meu ver, a questão mais difícil, mas também mais interessante, tem a ver com os critérios de conduta para determinar ilicitude e culpa, enquanto pressupostos de responsabilidade civil. Nós temos, aliás, de forma semelhante, no RGPD é no artigo 5º, no LGPD no artigo 6º, nos princípios, que temos um princípio, aí chama-se mesmo de segurança, aqui designa-se por integridade e confidencialidade. Diz que os dados devem ser tratados de garantir a sua segurança, incluindo a proteção do tratamento não autorizado ou ilícito contra a sua perda ou danificação acidental, adotando medidas tecnológicas adequadas. Da mesma forma, e vamos tentando, eu vou intercalando a terminologia brasileira para ser mais fácil, o controlador é responsável pelo cumprimento do número 1, onde estão elencados os princípios, e tem poder comprová-lo. Atenção a esta ideia do ter poder comprová-lo. Temos aqui o princípio da responsabilidade, que muitas vezes aí vão para o inglês, sobretudo os administradores e alguns informáticos, dita de accountability. Atenção que esta é uma responsabilidade. Eu fui buscar aqui esta do proativa à tradução espanhola. Na tradução portuguesa do RGPD fala sobre responsabilidade. O espanhol fala em responsabilidade proativa, que é para distinguir da responsabilidade, esta questão de accountability, chamada liability, de responsabilidade civil e administrativa, que vem ex post. Mas ambas estão intrinsecamente articuladas. Não são a mesma coisa. Bom, e aqui voltamos. Deveres do controlador. Quanto à natureza, âmbito, contextualidade de tratamento dos dados, mesmo riscos, atenção sempre à ideia dos riscos para os direitos e liberdades das pessoas naturais, probabilidade e gravidade podem ser variáveis, probabilidade relacionada com risco. O controlador aplica medidas executivas forem adequadas para assegurar e poder comprovar. Vamos ver outra vez o poder comprovar. Vamos pensar em termos de ONUs, que o tratamento é realizado em conformidade com o presente regulamento. E agora aí não faltam até cursos de compliance, esta conformidade com. Depois, as medidas técnicas nacionais devem ser utilizadas conforme as necessidades. Volta para trás. O que tem que ser efetivado desde a concepção e por omissão. E encontramos no artigo 25 uma redação semelhante, mas mais desenvolvida do que face ao 24, porque
alarga, densifica. Bom, e aqui é o objetivo sempre aplicar com eficácia os princípios da proteção de dados e incluir garantias necessárias para tratamento para que este cumpra os requisitos do regulamento e proteja os direitos dos titulares dos dados. Bom, também temos aqui ligação à questão do que aí se chama relatório de impacto. E aqui a nossa terminologia, avaliação de impacto em proteção de dados. Aliás, é um instituto que chegou ao direito à proteção de dados a partir do direito ambiental. Quando estejamos perante situações de riscos elevados, como novas tecnologias, e depois o artigo 35 exemplifica com monitoramentos algorítmicos, com sistema, quando houver também tratamentos de dados sensíveis em massa, são situações que exigiriam mais do que uma análise de risco e pensar numa avaliação de impacto no tratamento de dados, de impacto relativamente aos direitos e liberdades dos titulares. E depois isto ainda vai ser concretizado no artigo 32, especificamente para a segurança. É só para dizer que na LGPD, portanto, Guilherme, vocês trabalham um bocadinho ao contrário, quer dizer, isto está a pensar para a segurança e depois com boa vontade conseguimos alargar para o tratamento de dados em geral. Mas aqui dizer, de novo, técnicas, custos, riscos, probabilidades, aplicar técnicas adequadas ao nível de segurança adequado ao risco. E voltamos sempre à questão da ligação da segurança com o risco. Critérios. Voltamos, neste caso, número 3 do artigo 32. Ou avaliar o risco de segurança adequado, tidos em conta, designadamente, o legislador só exemplifica, esta só exemplificar é importante. O risco de tratamento, em particular, destruição, perda, alterações acidentais ou ilícitas e a divulgação ou acesso não autorizados. Esta questão de divulgação ou acesso não autorizados, o que é isto? Violação de dados, vazamento. O que é que temos aqui, pensando até diferentemente da lei brasileira? Não há previsão para serem aprovadas normas de segurança vinculativas. Como, aliás, a vossa ANPD já tem um programa para o fazer. Aqui não há. Quer dizer, temos padrões genéricos, o legislador repete sempre medidas técnicas e organizativas adequadas, em função de critérios casuísticos, com análises de risco, quer dizer, até a principal tarefa dos controladores é fazer análise de risco, em permanência. Com a ajuda da tal figura, entre as quais agora também sou, da minha universidade, encarregada da proteção de dados. Bom, e se necessário, avaliações de impacto, ou relatórios de impacto. O que quer dizer também que o legislador europeu remete para esquemas de autorregulação. Códigos de conduta, certificação, não diz, mas podemos pensar em normas ISO, para estarem no interior dos códigos de conduta ou dos instrumentos de certificação, pensar na família 27001, 27001, 27002, portanto 27000, com aqui na questão da privacy, na 27701, 2019.
Aliás, há umas correções de 2020, mas esta é a norma técnica, que aliás no Brasil isto é promovida, controlada pela ABNT. Bem, mas voltemos ao artigo 32, 3. É que o acatamento de códigos de conduta, ou sistemas de certificação, não exclui a responsabilidade. Como vamos ver daqui a uns minutos, espero que poucos, o que pode é graduar a responsabilidade. Quem demonstrar que cumpriu o código de conduta, um código de conduta até aprovado, ou pela autoridade nacional, ou no contexto do Comitê Europeu para a Proteção de Dados com a Comissão Europeia, terá uma menor probabilidade, primeiro, de haver um vazamento e, se ele existir, ter responsabilidades menores. Mas isso não as afasta. Bom, e é bom também pensar que aqui em muitos setores isto encaixa com regras de cibersegurança. Nomeadamente, quando tiver em funcionamento o Sistema Europeu de Certificação de Cibersegurança, o que, se alguém adotar um sistema de maior garantia, com uma certificação mais elevada, poderá também reduzir a responsabilidade. Isto é um regulamento de abril de 2019. Também pode estar num setor abrangido pela diretiva sobre a segurança das redes e da informação, designadamente no que se refere aos serviços digitais, e é só para exemplificar mercados em linha, motores de pesquisa em linha e serviços de computação em nuvem. E aqui, nestes, até há um regulamento de execução, aprovado pela Comissão Europeia em janeiro de 2018, que vai fazer uma especificação pormenorizada dos elementos a ter em conta os serviços de gestão do risco que se coloca à segurança da rede de sistemas de informação. Depois também temos, se pensar em normas técnicas, e agora tenho de preparar para vou dar assim daqui a um mês, mais ou menos, uma aula na Faculdade de Direito de Lisboa, lá numa pós. Eu era o homem da segurança, lá na pós em proteção de dados, também estou agora na pós em fintechs. Agora pensar na questão nos pagamentos eletrónicos. Aí sim, a Autoridade Bancária Europeia propõe e a Comissão Europeia aprova normas técnicas de regulamentação de segurança, incluindo, porque estas entidades também fazem tratamento de dados. Bom, se ocorrer uma violação, também temos responsabilidades específicas. Além disso, responsável tratamento comenta quaisquer violações, tem que o fazer sempre, comentar. Aliás, é uma especificação do dever de registro do artigo 30. Deve adotar medidas para reparar a violação. Ainda acrescenta aqui, no artigo 33, inclusive, se for caso disso, 32, perdão, para atenuar os efeitos. E se for mesmo suscetível a causar um risco para os direitos das pessoas naturais, o controlador notifica a autoridade de controle competente. Aqui nesse caso, territorialmente competente. E só se for especialmente grave, sobre supervisão de ato competente, comunica ao titular dos dados. Depois há uma situação, mas embora haja situações em que não é exigível, aliás, isso é até semelhante na LGPD, porque essa é a única situação em que a LGPD refere indiretamente a cifragem, quando os dados não são compreensíveis. Bom, e ainda haverá aqui que realizar reportes adicionais para os serviços digitais ou para os pagamentos.
Depois também tem a questão de alguma responsabilidade. Se existir um processador, que também é definido. A pessoa natural ou jurídica, a autoridade pública, a agência autorizativa, trata de dados pessoais por conta do controlador. E aqui há sempre responsabilidades do controlador, pelo menos ineligendo, escolher aquele processador. Porque diz, tem o 28 de forma muito clara, que apenas recorre a processadores que têm garantias suficientes. De uma forma que satisfaça os requisitos depende do regulamento. Bem, aí, sobretudo, terá que selecionar um processador não pelo preço, mas um que esteja certificado. Bom, mas acelerando, determinação das responsabilidades. Vamos começar pelas administrativas. O que é que temos? E aqui o LGPD seguiu a par e passo, mas com desconto. Dizer, incumprimento de deveres específicos, pelo menos é a minha interpretação, relacionados com a segurança, por exemplo, reporte de incidentes. Há poucas semanas, a Booking, que é uma agência de viagens, faz reservas em hotéis e não só, agora também já faz reservas em casas particulares em concorrência com o Airbnb. Aliás, os mercados estão-se sobrepondo. A Booking atrasou semanas o reporte de um vazamento. Se a memória não me falha pelo adiantado da hora, eles tiveram uma coima, que seria aí uma multa, de cerca de 300 mil euros. Isso seria aí mais de 1 milhão de reais. É mais de 1 milhão de reais. Só por... Bom, e ainda depois teriam outras coimas por conta dos danos causados aos titulares dos dados, mais a responsabilidade civil. Porque isto claro que isto é cumulativo. Temos aqui multas até 10 milhões de euros, ou no caso de uma empresa até 2% do volume de negócios anual a nível mundial, conforme foi mais elevado. No entanto, se pensarmos em atos incumprindo os princípios, designadamente o que nos importa, o princípio da integridade e confidencialidade, porque é um princípio básico de tratamento, ou o cumprimento de uma ordem emitida pela autoridade, isto passa para o dobro, quer dizer, 20 milhões de euros até 4% do volume de negócios. E o artigo 83.2 estabelece quais são os critérios que a autoridade irá aplicar. Natureza, gravidade e duração da infração, número de titulares afetados e o nível de danos sofridos, caráter intencional negligente da infração, a iniciativa do controlador ou processador para atenuar os danos, sim, o que tem que, a partir do momento em que se dá conta que o incidente está a ocorrer, agir o antes possível para estancar. O grau de responsabilidade do controlador ou do processador, tendo em conta as medidas técnicas para as implementadas, sim, aqui entra, que temos vindo a falar. Aliás, tudo isto entra, que temos vindo a falar. Depois também qualquer infrações anteriormente cometidas, grau de cooperação com a autoridade, também para atenuar efeitos negativos, categorias específicas de dados, sim, que são dados sensíveis, porque aí a avaliação do risco tem que ser mais rigorosa. A forma como a autoridade de controle tomou conhecimento, sim, se eles comunicaram ou não comunicaram, porque teriam que o fazer. Olha, aqui uma falha de cor. Cumprimento das medidas que foram impostas pela autoridade. Cumprimento de códigos de conduta ou procedimentos. E qualquer outro fator agravante ou atenuante aplicável à circunstância.
Responsabilidade civil, e estamos a terminar. Bem, a previsão é muito ampla. Temos aqui um dever de indenizar o português do Brasil e o português de Portugal. Nós temos aqui um M. E assim ainda ficamos com o indemne, quando o tempo é que se escrevia damno, com português antigo, com MN. Temos aqui todos os danos materiais ou morais. E atenção que vários países da União Europeia não existe um entendimento nem de perto tão alargado como aí no que se refere ao dano moral. E de uma maneira assim um pouco bruta, nós não temos nenhuma indústria do dano moral. Dano moral designadamente em contexto contratual ou dano moral do consumidor aqui será raríssimo ser atribuído. Se não houver um sofrimento acentuado, não vejo como, aliás, mas alguém por estar muito tempo numa fila, estou até a pensar ali no meu amigo Dessauno ali de Vitória, que já conseguiu até jurisprudência no STJ dando razão, mas ou uma situação mais ou menos vexatória, eu não vejo como é que passa dano moral. Portanto, que dizer o regulamento é muito importante. Porque o normal é os tribunais não aceitam o dano moral. Então, devido a uma violação do plano do regulamento, por parte do controlador, que lhe seja imputáveis, claro, isso acrescento eu, em função do risco que estiverem assumido. Isto liga com os riscos. E depois também temos, indo com os considerandos, no 146, antes que alguém tivesse alguma dúvida, explicita. O conceito de dano terá sido em sentido lato à luz do Tribunal de Justiça, de forma que reflita plenamente, e o que o advérbio podia não estar, como outros vamos ver a seguir, os objetivos do regulamento e se os titulares dos dados, vão ser integral e efetivamente, são integral e efetivamente, indemnizados pelos danos que tenham sofrido. E aqui temos um outro aspecto relativamente controverso, é que o direito a receber indemnização pelos danos abrange não só os titulares dos dados, mas qualquer pessoa que tenha vindo a sofrer um prejuízo natureza material ou moral na sua esfera jurídica. Digo eu, qualquer, porque a expressão é mesmo do artigo 82, número é qualquer pessoa. Noutros aspectos fala em titular dos dados, aqui é mesmo qualquer pessoa. Qualquer pessoa física. Isto porque se olharmos para o artigo 1º, número 1 e número 2, este regulamento apenas tem por objetivo salvaguardar os direitos de pessoas físicas. O processador apenas é responsabilizável, para aqui isto para trás, se não tiver cumprido as obrigações do regulamento, citadas especificamente aos processadores. Ou então, se não tivessem das instruções lícitas do controlador. Bem, aspecto também importante, o 82.3, é que o controlador ou o processador apenas ficam isentos de responsabilidade se provarem, e vejam como é que está escrito, se provar que não é de modo algum responsável pelo evento que deu origem aos danos. Isto porque não existe uma relação causal, não tem a ver, aconteceu apesar de, ou não ser exigível em face das avaliações de risco e das medidas técnicas adequadas e efetivamente aplicadas. Se fizeram as avaliações de risco em termos tecnicamente corretos e se as aplicaram, aqui não existe responsabilidade objetiva. Ou seja, pode provar o contrário.
Isto é, temos aqui uma responsabilidade pelo risco com inversão de donos da prova. Depois também é uma responsabilidade solidária quando existir mais que um controlador ou processador estejam envolvidos no mesmo tratamento e sejam pelos danos causados pelo tratamento. Pois cada um é responsável pela totalidade dos danos, mas ato solidário, ficando quem pagar com direito a regresso. Bom, terminei. Eu espero não ter sido excessivamente aborrecido. Notei assim um par de erros gráficos. Notei, bom, que anotasse não haver assim nenhum grande erro científico, mas pronto, mas de erros gráficos notei assim de haver aqui uma coisa que faltou a cor e tal. Mas pronto, isso. Entretanto, também, aqui, vou parar. Espera aqui. Estou a tentar parar o... Ah, está aqui, acima. Parar aqui o compartilhamento. Muito obrigado, professor. Foi ótimo.